perimenopausa. Você, mulher que está nos assistindo, que acha que já está entrando aí na menopausa ou que já está, fica aqui no nosso episódio de hoje. O nosso querido estrogênio, ele é a resposta para quase todas as perguntas aqui, porque realmente, como ele mora no tecido cerebral, e ele é um hormônio que ajuda a liberar neurotransmissores de prazer, serotonina, endorfina. Então, quando a gente tem esse hormônio, tanto que ele é o hormônio da metade do nosso ciclo. A gente às vezes não consegue dar conta, né? Igual eu falo pra minha nutri, eu falo assim, gente, tem dia que eu não consigo comer todo dia, principalmente quando eu venho pra cá, que eu viajo. Minha alimentação assim vai pro espaço. Não tem como, Porque né, é muita Nath? correria, é Não o tem dia a como. dia. Eu falo, por mais que você tente, às vezes você não vai conseguir fazer ali 100% certo. Exato. E aí a gente acaba lá, o quê? Se culpando. Se culpa. Mais um Natcast no ar. Se você já está aqui nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre um tema perimenopausa. Você, mulher que está nos assistindo, que acha que já está entrando aí na menopausa ou que já está, fica aqui no nosso episódio de hoje. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast, eu estou com a doutora Alessandra Torosian, ela que é ginecologista e sexóloga. Doutora, Olá. gratidão por você estar aqui Obrigada. no Natcast, por falarmos, né, sobre esse tema que o pessoal agora está começando a falar um pouquinho mais sobre, né, Uhum. sobre aí a perimenopausa para as mulheres que estão nos assistindo. Acho que muitas mulheres ainda não sabem, né, o que é, quando começa. E hoje a gente vai estar, né, aqui no podcast falando um pouco sobre esse assunto. Mas antes de iniciar, gostaria aí que você se apresentasse um pouquinho de você, né, falasse um pouquinho da sua história também. Primeiramente, agradeço, né, o convite, a oportunidade de a gente estar conversando sobre um tema tão relevante, tão importante, que muitas mulheres realmente nem sabem que está acontecendo, tem alguma coisa que está estranha, então por isso que é muito legal a gente trazer esse tema hoje aqui, né, para trazer essa Sim. informação para as mulheres terem mais qualidade de vida nessa etapa. Eu sou formada em ginecologia e obstetrícia desde 2018, depois emendei aí uma especialização em sexualidade humana. Dentro da obstetrícia ainda trabalho também num setor aí que a gente chama aí da obstetrícia humanizada, né, com parto respeitoso para todas as mulheres Sim. também, tento respeitá-las aí em todas as etapas. E no consultório em que eu atendo as pacientes em todas as faixas etárias aí, desde primeira menstruação, adolescência, uma educação sexual, conversar um pouquinho sobre isso, durante a gestação, pós-parto, e Sim. nessa fase também aí que a gente vai começar aqui a conversar, que é a perimenopausa, a menopausa em si, e todas as derivações que isso traz, né, traz para a vida da mulher. Sim. Doutora, e você sempre quis trabalhar, né, aí na área da saúde da mulher? Ou como que foi a sua trajetória para chegar a ser É, ginecologista e sexóloga também, né? foi uma trajetória que não foi de começo não, né, lá na infância, como todo mundo, ou a maioria, né, aeromoça, quis ser comissária Aham. de bordo, aí depois mudei para veterinária, fui para biologia, fui pesquisando, né, até o momento que realmente foi, nossa, ainda não encaixou. Eu sofri uma questão de saúde, uma lesão no joelho, bem na Uhum. adolescência, comecei a conviver muito com um médico muito querido, ortopedista, enfim, falei: acho que medicina pode ser. Aí tive o apoio da família, tudo, graças a Deus, né, e aí consegui exercer essa função, me formar. E aí a ginecologia e obstetrícia já foi um pouco mais direcionado, sim. Quando eu estava nos Uhum. estágios da faculdade, eu gostei bastante de cuidar da saúde da mulher, achei muito interessante esse universo, o leque de possibilidades que ele traz, né? Justamente a gente Uhum. pega todas as pontas, né, da fase de vida da mulher, achei sempre muito encantador. E aí, desde então, me formei e segui por esse percurso. A sexualidade foi uma outra especialidade que eu segui e tive o interesse em ter como um foco, porque justamente as mulheres têm muitas queixas sexuais, né, e a Uhum. gente tende a normalizar tudo isso. Então, quis trazer isso para o meu consultório, porque na prática eu comecei a perceber que faltava também essa informação. Assim Sim. como hoje também falta sobre a questão da perimenopausa, né. Então, sempre vou nos nichos aí que eu entendo que faz falta para a mulher entender sobre isso, como a gente pode ajudar, como a gente pode explicar para trazer essa qualidade de vida. E trazer esse conhecimento, né, pra É, mulher, que eu acho que porque
é empodera. importante, né. O conhecimento para a própria pessoa, né, porque muitas vezes a gente vai, em consultas que tem uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito então eu tento sempre traduzir isso para uma forma do dia a dia, como é que a gente consegue trazer essa informação para a mulher ser dona do próprio corpo, Sim, né, da sua história, dos seus sintomas, para poder ter abertura para se queixar, para conversar, para ter uma troca no consultório. Então a nossa ideia sempre é dessa intimidade, sim, que é muito importante, né, para poder cuidar aí direitinho. sim. Doutora, e fala um pouquinho pra gente, né, o que que é aí a perimenopausa, pra mulher que tá nos assistindo entender, o que é a menopausa e também o que é a pós-menopausa, né, Pois é. qual que é as 3 definição de cada Quando a uma? gente ouve tudo isso, fala: "Gente, que eu vou passar por tudo Por isso aqui, 3. socorro", né. Bom, nada mais é do que, assim, a perimenopausa é o período que a gente precede, obviamente, a menopausa em si, né, e ela Uhum, normalmente começa 10 anos, até 15 anos antes da menopausa como um marco, né. Ela é o que a gente começa a perceber que vai perdendo o hormônio principal da mulher, digamos assim, que é o uhum, estrogênio. Então essa perda que começa lentamente a aparecer, ela é muito discreta. Normalmente a mulher percebe, assim, que mudou alguma coisa na vida, mas ela não consegue ainda entender o que é isso, e ela vai vivendo esse período, né, normalmente média dos 40 anos para frente, né, e ela vai levando, né, até um momento que realmente aí começa a ter uma irregularidade da menstruação, um marco, às vezes um pouco mais importante, que faz essa mulher falar: "Opa, tá diferente, aí eu vou procurar um ginecologista para entender o que está acontecendo". Mas a menstruação acaba sendo meio que o guia, né, dessa questão, e a gente percebe hoje, conversando e nos estudos, que existem muitos fatores que precedem isso, que a gente tem sinais que acontecem, que a uhum, gente prestando atenção e conversando, a gente não consegue cuidar, né. A menopausa, ela na verdade é uma data, ela não é um processo corporal que a mulher vive nesse sentido, é quando você tá 1 ano sem menstruar, é isso que significa, eu estou na 1 ano. menopausa, entrei na menopausa, estou 1 ano sem ter nenhum sangramento relacionado ao ciclo menstrual. Então ela, na verdade, já é um nome, é como a gente dá, por exemplo, quando começa a primeira menstruação na vida, o nome é Uhum. menarca. Então a primeira menarca, última menstruação, estou 1 ano sem descer nada, eu estou menopausada. A pós-menopausa é o término desse primeiro ano sem menstruação, em que a gente tem outras reverberações nesse sentido também, porque aí o estrogênio realmente está bem baixinho, porque já acabou praticamente o estoque dele no nosso corpo, a circulação dele no nosso corpo, e a gente tem esses 10 anos em média também, que é o tempo que dura mais ou menos após menopausa. E sempre todas as mulheres vai ser esse 1 ano? Esse 1 ano. 1 A ano, menopausa só qualquer significa mulher que eu tô há 1 ano sem menstruar, uhum, eu estou na menopausa, ponto. Eu entrei nessa fase. É só isso que significa, ela é uma data. A peri é justamente todo esse processo de: "Nossa, eu fiquei 3, 4 meses sem menstruar e desceu". Aí depois veio uhum. 2 meses seguidos, 20 dias de diferença, começa a bagunçar demais o ciclo. Isso não é menopausa, É isso é perimenopausa. perimenopausa, tá dentro desses 10, 15 anos antes dessa data dita aí como 1 ano sem ter menstruação alguma. Geralmente, a gente fala muito que a mulher entra aí na menopausa na casa dos 40. Uhum. Pode acontecer dessa mulher, entrar na menopausa antes dos 40? Isso pode acontecer, ela tem uma definição, então, aí como uma menopausa precoce, isso Uhum, existe. Exige mais acompanhamento ainda, porque o estrogênio não ter o estrogênio no corpo traz muitas reverberações para a saúde da mulher. Então, uma mulher que ainda não era esperado que ela entrasse nessa fase, e antes dos 40 acabou acontecendo, a gente precisa ter um tratamento até com um olhar mais focado, com uhum, realmente, assim, com um cuidado muito mais até mais de perto mesmo, para poder cuidar da saúde, pensando muito nessa questão da longevidade dessa mulher, né, na saúde dela mais para frente, acaba influenciando bastante, tá. Então precoce aí sim. seria antes dos 40, mas a peri até pode começar antes dos 40, é por volta de. Tem uma questão muito também a ver com genética. Então, por exemplo, se Sim. a mãe menopausou, a gente pergunta: "Sua mãe teve menopausa com quantos anos?", a gente sabe, né, vai perguntar, a paciente pergunta tudo: "Ah, 45". A gente espera ter um fator genético nisso, que a mulher próxima a isso também apresente essa menopausa, que é a ausência, né. Então antes a gente já consegue entender que, poxa, alguns dos sinais que você está me trazendo podem ser a ausência desse estrogênio, né. Ô doutora, então existe alguma causa que faz essa mulher entrar na menopausa precoce? É a mesma causa da mulher que vai ter a menopausa depois, né, Uhum, mas, por exemplo, se ela tem uma mãe que entrou na precoce,
existe uma chance de Dela ter. A entrar gente às também. vezes percebe, minha irmã mais velha também já entrou com, 38 anos, né, a gente percebe isso. Poxa, eu vou ficar um pouco mais de olho se essa mulher tem 35, 36, enfim, a gente só fica um pouco de olho. Você põe uma lupa a mais para perceber se realmente essa ausência da menstruação vai ser essa questão da menopausa em si. Claro, às vezes na menstruação existem alguns fatores para isso existir, a gente Uhum. vai pesquisar, a partir do momento que não tem nada anatômico, né, no sentido patológico, causando essa ausência, né, porque pode ser até desde um tumor cerebral até algo no próprio útero. A partir desse momento, a gente percebe que tem a ver com a reserva ovariana que ficou mais baixa, é o estrogênio que está indo embora, aí a gente consegue diagnosticar como menopausa precoce mesmo, mas um fator de risco não tem nada que a mulher possa ter feito, não feito, Não às vezes o mito, influencia. né, anticoncepcional, tomei por muitos anos, tem a ver com isso? Não, não tem nada a ver Não, com isso, é uma questão de uma característica que a mulher pode portar para si. portar. Sim. Uhum. E doutora, quais são, assim, os primeiros sinais, né, que essa mulher pode estar indicando que ela está entrando aí na perimenopausa? Tem algum sinal que você pode falar assim: "Ó, se você tá com esses sinais aí, é um É alerta um já, né, alertinho, uma é uma lembrança, né. lembrancinha". Nath, existem algumas coisas que a gente percebe, é sempre um limiar muito delicado, Uhum. porque vamos colocar 40 anos como a média A média. esperada, É, que todo tá. mundo fala assim: "Ah, É, vou meio chegar nos média. 40". Como a média da brasileira entra na menopausa entre 50 e 55, a gente vai colocar essa média dos 10 anos antes, né, 10, 15 anos no máximo, como vamos colocar aí perto dos 40 anos, 40 para frente, né. É uma fase de vida em que a mulher está multitarefas, né, então eu sempre Uhum. converso muito, eu entendo muito a vida da minha paciente para conseguir entender como eu vou ajudá-la da melhor forma e entender se é isso mesmo, né, porque a gente não consegue ter nenhum exame concreto que fale: "Olha, tá aqui, é perimenopausa", Não o tem um não exame. tem. O valor XY de qual hormônio não existe isso. Então é conversa, né, num diálogo, num contato realmente, como eu comentei, no vínculo, da intimidade que vai fazer a gente entender esse contexto. Então, é natural saber hábito de vida, saber como é a vida, né, se quantas tarefas ela tem, né, se ela tem quais são as funções dessa mulher no dia a dia, quantos pratos aí ela tem para equilibrar, porque isso também influencia numa das primeiras queixas, que é o cansaço. Nossa, é um cansaço que, nossa, não sei o que está acontecendo, não era assim antes, me sinto mal, uma coisa que eu fazia antes que não era desse jeito, agora, nossa, parece que está muito mais intenso. É um dos sinais que eu percebo ser um dos primeiros, assim, na Na prática pele, clínica, né, um o cansaço. cansaço. E a gente conversa, poxa, Nossa, então é né? preocupante, né, porque eu já É, tenho esse exatamente, que cansaço, né. todos nós somos mais cansados hoje em dia, né, a gente tem um ritmo de vida, a mulher moderna, ela tá abraçando tudo, É. né, então o fato de abraçar isso, a gente precisa entender, eu tô abraçando tudo e é coisa demais, e eu tô cansada por conta desse aspecto, ou eu sempre abracei, eu continuo abraçando do jeito Hum, que eu sempre fiz, e eu não tô conseguindo mais dar conta desse abraço. Aí a gente fala: "Opa, isso pode ser", né. sim. Além disso, uma irritabilidade mais acentuada, que não tem a ver tanto com o ciclo menstrual, mas uma Uhum, irritabilidade que vem mais intensa, a gente percebe um pouco a mudança da memória, então uma dificuldade de fixar as informações, tem mulheres que perdem um pouco das palavras de quando está se explicando, são coisas muito sutis, né. No geral também, uma dificuldade ali para entrar no sono, algum aspecto tem a ver com uhum. um pouco com isso, e aí corrobora, porque uma coisa liga na outra, né, você: "Ah, eu me estresso mais, eu tô mais cansada, mas aí eu vou dormir, não consigo dormir tão bem, e aí eu vou ficando irritada É. com isso", você tem uma mudança de humor que corrobora, né. Ansiedade, então veja bem, tudo que eu tô te trazendo são sintomas, são No coisas que que são podem estar na é. vida, né. Então, como se diz, são sintomas que a gente vem vendo cada vez mais nas É, mulheres, por isso que fica meio difícil, será que eu tô é. entrando ou não, né, a É mulher se bem pergunta. delicado. E aí, depois desses sinais iniciais, que às vezes confundem um pouco, a gente tem sim, de repente, uma mudança do padrão, assim, capilar, uma queda capilar, uma fraqueza das unhas, a pele começa, a mulher pode sentir um pouco mais de ressecamento, né? Claro, é uma fase que começa a perder o colágeno naturalmente, mas Uhum, existe isso de uma forma um pouco mais acentuada, né? Além disso, a gente tem também, pontuando todas essas questões, mas uma parte mais também que vai ali da saúde íntima, que é o ressecamento vaginal, que a mulher começa a perceber que não lubrifica tanto quanto antes, começa por conta disso a ter um pouquinho de dor na relação sexual também. Então, surgem coisas novas que às vezes vai dando um jeitinho e tudo mais, e não vai uhum. percebendo que é isso que pode estar
corroborando sim, pra essa ausência do estrogênio, na verdade já ele tá trazendo essas questões e a gente tem que ir entendendo o momento ideal ali para começar um possível tratamento, entender onde a gente pode agir para uma melhora, né. Sim. Mas é bem sutil esse começo. Depois que a gente consegue entender que, nossa, a gente começou a tratar, cuidar, tá melhorando, poxa, era esse tal desse estrogênio aí que estava indo embora mesmo, Sim. né. Um marco muito importante, muito clássico para as mulheres é mais aquela questão dos fogachos, né, Uhum. de sentir os calorões, a É, gente que é pega o que todo mundo é o escuta, né. principal, né, então, por isso que a perimenopausa hoje tem se falado muito, estudado muito, porque tá antes disso um pouco, nem toda mulher vai sentir também tudo isso, né, e nem toda mulher vai ter um fogacho do nada que vai acontecer, que no meio da noite, que vai de repente isso vai demorar muitos anos para acontecer. Então a gente já tá antecipando um pouquinho esses sinais com essa observação um pouco mais delicada, né. Uhum. Ô, doutora, e assim, quais são os maiores mitos hoje que você escuta aí sobre a perimenopausa e a menopausa? Olha, mitos, né, eu brinco muito sobre isso, assim, com meus pacientes, porque antigamente até, né, nossa geração, assim, de mães, as avós mais ainda, né, gente, eu tô na menopausa, tá com calor, ganhou um leque e vai viver a vida, né. Lide com isso, não tinha espaço pra mulher poder falar sobre esses sintomas, sobre essas sensações, né, era visto muito como com muito preconceito Sim. isso, né. Então, é muito bom que a gente tenha mulheres hoje realmente mais empoderadas, mais donas de si, das suas sensações, para tirar um pouco, por exemplo, essa coisa mítica de que, só tenho menopausa se eu tenho uma questão com a menstruação, que começa a ficar irregular mesmo, e se eu tenho um calorão, uma coisa assim. Aí eu também entrei nisso e ponto. O mito é: acabou minha vida, É. envelheci, né. E não é assim, né, hoje a gente está tendo esse movimento e eu converso muito com as pacientes no consultório sobre a possibilidade de uma nova fase com qualidade de vida, porque a partir do momento que você melhora esses sintomas, você volta a dar uma qualidade de vida para essa mulher, né, então, nossa, e aí, o que será que eu tinha estacionado ali da minha vida de antes, né, de mais nova, que eu não realizei, quais eram os objetivos? Você se revisitar, é uma etapa que convida a mulher em podendo, obviamente, né, a revisitar esses objetivos. Então não é mais Uhum. o mito de: "Nossa, acabou pra mim", né, não, a gente olha hoje como uma nova oportunidade, um recomeço realmente para vivenciar a vida de um jeito mais leve, mais Mais gostoso. diferente, É, né. com certeza. Eu acho que esse é um dos principais, eu já ouvi muito, né, dos Uhum, uhum. avós, de falar, né: "Nossa, entrou na menopausa, a vida parece que é o fim, né", e É, não é, é uma não. nova fase da É, mulher, né. hoje graças ao óbvio, né, ao avanço da medicina, a gente teve uma fase muito complicada, eu na minha formação de residência médica, a gente não teve uma conversa sobre, reposição hormonal, por exemplo, porque isso há poucos anos, até poucos anos atrás, a gente tinha um medo tremendo disso ser uma chance da mulher ter mais câncer, É. então assim, reverberou de uma forma muito negativa por conta de um estudo feito nos anos 2000. Então, o New York Times levantou esse estudo, publicou antes de sair o resultado, enfim, foi caótico, né? Porque a Sim. reposição hormonal começou lá nos Estados Unidos nos anos 60 e foi revolucionário. E aí a gente teve esse estudo que acabou dando essa pausa nessa É, revolução e todo mundo ficou com muito medo de repor o hormônio. Então, até os médicos. Então, meus chefes, né, colegas, enfim, ninguém fazia, a gente não teve isso na formação. caramba. Atualmente, vou dizer assim, de uns 5 anos para cá que isso tem retomado e a gente tem tido a liberação até de contraindicações que existiam antes, que hoje não existem mais. Então está sendo libertador também para a gente na área conseguir cuidar e manejar, com qualidade a vida dessa De mulher, vida. né. Então joga o leque fora, eu brinco: "Vamos jogar esse leque para fora e vamos reinventar, né, rejuvenescer nesse sentido", né. E também, claro, sempre lembrando desse movimento que eu acho que é muito importante de olhar para dentro, né, Nath, não só, Uhum. eh, entender esse processo também de uma forma interna, né, eu acho que isso é É. muito importante do ponto de vista emocional, né, a mulher começa a se perguntar aí o que que ela quer, o que que ela não quer, para onde que caminha a vida dela, é um momento de, eu digo assim, uma oportunidade de uma virada nesse sentido, para incômodos que possam existir, para coisas que Sim. ainda estão aí meio complicadas na vida de cada uma, né. É isso que eu ia te perguntar, né, se você escuta muito, assim, da mulher dentro do consultório: "Ai, eu não me reconhe eu tô nessa fase, eu não me reconheço mais, eu não era Uhum. assim". Você escuta muito isso da mulher? Totalmente. Todo dia, né, Todo dia. doutora?
Todo dia. Existem 3 momentos importantes, assim, na vida da mulher, né, que é do ponto de vista hormonal que eles acontecem. O primeiro é a fase ali da puberdade, né, a menina começa a ter a Uhum. primeira menstruação, um boom de hormônios também, pelo menos por 1 ano e meio, 2 anos, a menina tá aprendendo a lidar com aquilo, né, do ciclo da menstruação, de ficar regular, de tudo isso que traz, porque traz uma movimentação 100% na vida, Muito né, grande, de né. uma menina que antes era uma criança e ela passa a lidar com isso até do ponto de vista físico e também dos hormônios, né. Então, a gente percebe estudando a parte cerebral das mulheres, né, que existe uma mudança primeira nessa fase. A segunda mudança que o cérebro realmente também muda por ação hormonal é a fase da gestação pós-parto, puerpério, que é Uhum. uma outra mudança, um outro momento. E a terceira, então são 3 etapas 3 que temos, fases. né, as mulheres aí que desejam engravidar e que isso acontece, vão viver 3 etapas, que é justamente essa fase da perimenopausa e a menopausa em si. Então a gente tem oscila tanto, né, tem tantas questões em volta disso, que a gente realmente precisa, tentar cuidar dessa mulher com essa qualidade de perceber essa questão da memória, do comportamento, porque é uma mulher que vai ficar diferente em cada fase, Hum. ela vai ter uma transformação. Nessa última é a transformação que mais é estranha, porque ninguém falou muito sobre ainda, né. Você espera que na puberdade a menina mude, você espera que num puerpério, num pós-parto, a mulher fique diferente também, a gente já fala bastante disso, mas nesse momento da perimenopausa, menopausa em si, ainda é um momento que ninguém explorou tanto, né. E aí a mulher entra nisso: "Nossa, tá diferente, não me reconheço mais, E agora? não tô gostando mais do que eu faço, as coisas que eu fazia em casa não ligo se faltar, que era uma coisa antes que eu era organizada. Tem muitas pacientes com essa questão, né, das questões da casa, com os filhos, né, com o esposo, enfim, era tudo muito nossa, eu estruturava tudo, eu tinha pique para conseguir fazer as coisas no meu trabalho, entregar, né, de repente isso não tá mais encaixando, eu não tô dando conta de fazer. E tá tudo bem, mas eu não tô entendendo. Aí a gente na consulta vai conversando sobre isso, né. Nossa, tem um lado libertador nisso, mas vamos nomear isso para você poder curtir É. essa etapa. Então existe ainda um momento ali, por isso realmente até um acompanhamento, né, de uma psicoterapia, né, eu acho muito interessante também de existir, porque aí a gente abraça a mulher em todas as pontas, né, tanto de uma modificação física quanto dessa que para mim principal de todas é a emocional e a É mental. emocional, né. Pra Que conseguir se abala muito, né. reorganizar, É. abala todo mundo, né, que tá em volta, e ela mesma, né, "Nossa, como é que eu vou tocar daqui pra frente? Tô diferente", É. né, é abraçar essa nova versão, né. Eu vi um meme até de uma querida que sempre participa do podcast, ela tá entrando nessa fase, né, da Aham. menopausa, e ela postou, né, que não é só não atinge só ela, né, como você falou, atinge todo mundo. E aí, tipo, a mulher surtando e o cara sem entender nada, né, tipo: "E aí, o que que tá acontecendo?". É, Então, atinge todo mundo ali, né, doutora, atinge. da que tá, né, nesse ambiente com essa mulher, É, né. e isso esbarra, assim, né, eu converso muito sobre essa parte mais da vida do casal, da sexualidade, né, esbarra em tudo, porque vai mudar isso também, né, e o casamento, a relação, a gente também, faz muito parte, né, da vida Uhum. do ser humano, ele também vai mudar de formato, ele vai mudar um pouco o curso nesse sentido, e a mulher também tá se reorganizando, ela tá entendendo esse papel dela, do parceiro, né, o parceiro lá na frente ele também vai viver essa modificação, muito menos falada ainda do que a Uhum. menopausa, que é a andropausa, que ela vai chegar, mas para os homens Nossa. ela chega mais tarde, 60, 70 anos. E os homens tendem a falar menos, a serem mais reservados, né, sobre essa parte mais dos sentimentos, a gente troca mais, né, a gente É, fala mais, você sai com uma amiga, você conversa sobre alguma coisa, você já com todo desabafa, mundo. né, é mais da mulher fazer essa troca, dos homens não. Então a gente percebe que o hormônio, no caso aí a testosterona, ele também vai cair, também vai existir esse momento, né, mas é um pouco mais pra frente. Então, num primeiro recorte, né, fica na Sim. nossa conta a mudança inicial, que fica todo mundo ali, não sabe ali como vai se portar, vai Sim. entender. Eu tenho pacientes que falam: "Nossa, eu tô assim num nível que tá todo mundo com receio de mim, porque eu tô muito irritada, tá uma coisa É. que tá além", e assim, as mulheres sofrem com isso. Porque é óbvio que você não quer
estar estressada dessa Todo forma, tempo, né. né. Mas a gente precisa entender que isso é fisiológico, não é uma coisa que eu estou escolhendo Ser ficar assim, irritada né. hoje, Quem né. que é não, agora me Quem fala, que quem que quer? escolhe ficar Ninguém. irritado, né, gente? Exatamente. Então, a própria mulher tá num sofrimento imenso, porque além de ela ter que lidar com isso, que é uma coisa que ela não tá entendendo, ela tá lidando com a questão do preconceito que fica Uhum. em volta, né, da não compreensão que está em volta disso, porque às vezes é não compreendida por conta Isso disso, que eu ia né. te perguntar, né, com tudo isso que você trouxe, né, na mulher nesse processo aí da perimenopausa, da menopausa, você acredita que as mulheres se culpam por estar passando por isso? Culpa, né, é o sobrenome, né, da mulher nessa etapa, acho que em várias, né, mas, com certeza. Isso é uma coisa que é aí que entra, né, a função do profissional de conversar, de explicar, de normalizar essa etapa e ajudar a passar, claro, vamos cuidar, vamos tratar, né. Eu não gosto nem da palavra tratar, porque parece que a gente tá falando de uma Uma doença. doença, né, mas não é. Então vamos auxiliar você a passar por esse processo, essa é a nossa ideia, né. Hoje a gente tem meios para fazer isso. Então o foco acaba sendo muito nesse, porque a culpa ela é muito presente, né. "Nossa, tá diferente, eu não tô mais me entendendo, tô me estranhando, tão me estranhando, tô culpada porque tive uma reação que eu não esperava, não tô conseguindo dormir, tô irritada com isso também, tô É, irritada comigo, com o corpo, com a mudança como um todo", porque é isso que eu comentei, né, é o cabelo, é a unha, é a pele, você também tá nessa luta contra esse tempo, né, que é uma luta que a gente não vai vencer cem por sim. cento, né, e aí isso engloba toda essa questão cultural e social, até política, né, principalmente também, em que Uhum. a mulher tá inserida, né, porque Sim. aí isso reverbera para 1000 coisas, né, então essa visão e essa culpa, ela tá enrustida na gente, porque tá aí, né, a gente precisa tentar se libertar disso, essa é a função que eu tenho ali, ó, vamos libertar, vamos te dar qualidade de vida, mas vamos se libertar dessa coisa, né, da visão de: "Nossa, agora começou começou aquela etapa, agora vai, agora que vai ficar chato, envelheceu", ou vai para um lugar, né, da histeria, a gente tá sempre dentro dessas classificações, né. Então, eu acho importante a gente tirar a mulher se tirar Desse desse lugar, lugar, né. né, não aceitar essa classificação, essa colocação social, é muito importante, né, o primeiro passo. E muitas delas que ganham essa consciência, falam: "Nossa, é verdade, eu não vou ficar nem me culpando mais", né. Então o Sim. fato de reconhecer essa ausência hormonal e cuidar com o passar do tempo liberta muito nesse sentido também dessa responsabilidade que fica em cima, né. É tipo um rótulo, né, É, que foi exato. criado para essa questão da menopausa aí da Exato. mulher. E a mulher atual, ela não vai aceitar isso mesmo, né, então a gente está numa fase de movimento dessa mudança, porque as mulheres atuais que estão entrando nessa etapa, são as mulheres que foram para o mercado de trabalho, que estão se posicionando, que estão sendo reconhecidas, que também trabalham e são mães, e são filhas, e tentam manter uma vida Sim. social, e o casamento, enfim, todos esses, como a gente comentou, os pratos que existem, né, que algum sempre vai cair, eu falo: "Gente, algum você vai ter que escolher Qual que você vai qual que você vai equilibrar no deixar dia, equilibrado né. no dia". Mas a mulher que ela está nesse lugar, então ela também nesse momento também não vai falar: "Não, eu não vou ficar com esse desconforto também", né. Sim. E aí estamos aqui para Pra quebrar, alertá-las que dá né, pra gente quebrar isso e ajudar a passar de uma forma mais leve, né. mais leve. Doutora, e qual que é, assim, hoje, no seu ponto de vista, a importância dessa mulher, né, que ela já tá vendo ali os primeiros sintomas, sinais que ela tá tendo, que ela já tá entrando nessa perimenopausa, de já procurar aí uma ajuda, né, de ir Uhum. no médico, na ginecologista para ajudar nessa fase? A gente sempre comenta assim, né, existe uma janela de oportunidade, né, Nath, que os 10 anos da menopausa, assim, por exemplo, fiquei 1 ano sem menstruar, passou 10 anos, depois desses 10 anos, depois da menopausa em si, né, a gente já não tem mais digamos assim, uma indicação, por exemplo, de repor hormônio. A gente Uhum. perdeu essa janela de oportunidade que a gente chama, né. Por que que é importante a gente respeitar essa janela e para as pacientes que desejarem, obviamente, fazer a reposição hormonal, ser muito importante isso, porque
O estrogênio mora em muitos lugares do nosso corpo. Ele mora no tecido cerebral, ele mora na pele, nos ossos, no músculo cardíaco, na parte vaginal, na mucosa da vagina. Ele está ali atuando em muitos locais do nosso corpo. Quando ele começa a ir embora, a gente pode perceber que vai aumentar realmente, assim, a mulher vai perceber, o colesterol ele aumenta sem que ela possa deixar de comer o que ela fez, vai ficar diferente, triglicérides aumenta, a gente aumenta a resistência insulínica, então essa mulher tem mais chance de desenvolver diabetes, né. Ela vai ter um acúmulo de gordura diferente do que na maioria das mulheres é durante a vida aí, que a gente chama, né, do menacme, que é o período que ela menstrua, Uhum. que é quadril normalmente, né, na parte mais pública, ela vai passar a ter um acúmulo de gordura androgênica, que é na região da famosa pochetinha, onde os homens acumulam mais gordura, o metabolismo vai ficar muito mais lento, e por conta dessa perda, a gente vai ter um risco maior de doenças cardiovasculares, né, doenças ósseas e doenças também mentais, principalmente Alzheimer. Então, o fato de você prevenir isso fazendo a reposição inicialmente, a gente percebe nos estudos que você vai trazer uma qualidade de vida para essa mulher, não só desse ponto emocional, do dia a dia da vida que a gente comentou até agora, mas também físico, de saúde Uhum. física mesmo. Então a gente vai diminuir a chance dessa mulher ter problemas de saúde graves lá na frente. Então é muito importante também, desde que você consegue pegar essa mudança e oferecer esse hormônio, enfim, a forma que a mulher preferir, mas é interessante conversar sobre. Eu tenho pacientes que eu falo: "Olha, doutora, eu não quero hormônio, eu ainda tenho essa ideia, eu me sinto mal em usar", também não adianta a Uhum. gente, né, não forço, obviamente. Mas eu vou conversar sobre: "Olha, seria interessante a gente aproveitar essa janela de oportunidade, porque lá na frente, nos seus 65, 70, a gente está prevenindo tais, tais, tais doenças", né. É muito importante cuidar disso com essa ótica também de uma longevidade saudável, né. Então ali no começo, você já indica essa questão da reposição hormonal para essa mulher nessa fase. Sim, indica-se. Eu não tenho esse perfil de forçar, mas vou falar Uhum. sobre a importância de a gente utilizar, vai ser muito bom. Quem não quer utilizar, respeito, hoje em dia não é a grande maioria, né, porque existe ainda vem essa questão desse preconceito, desse receio que tinha muito de antigamente. A gente hoje está nessa fase de entender esse movimento da mulher se sentir segura realmente utilizando, né, porque vem ali de anos e anos e anos falando: "Não, reposição hormonal dá câncer, né, então não vou É. fazer. Nossa, pelo amor de Deus, eu morro de medo". Mas atualmente as mulheres têm ganhado essa confiança, os estudos estão também corroborando para isso, e a gente consegue então aos poucos introduzir essa mudança, né. Eu acho de suma importância, acho muito bom que a gente tenha essa disponibilidade, muito bom que a gente até alguns fatores de riscos antes que a gente comentava que não podia de jeito nenhum, 3, 4 meses atrás foi liberado pra gente fatores que antes nem que era proibido a gente até então repor. Então nem isso mais Uhum. a gente tem, porque realmente a gente está com uma margem de segurança, pra reposição muito importante. Então a gente corrobora, né, essa qualidade de vida no sentido atual, emocional, tudo isso, somado a uma saúde garantida, porque as mulheres depois da menopausa, elas igualam o risco cardiovascular de ter um infarto ao dos homens naquela faixa etária, né, dos 60 anos para frente. Então, é muito importante a gente cuidar disso também, né. Falar disso, Com né. certeza. E nessa fase, assim, você falou um pouco sobre, no início, a questão da perda da memória, né, dessa Uhum. mulher nessa fase. Nessa fase também a mulher pode ter aí mais ansiedade e tristeza também, doutora? O que Sim. que causa esses sintomas, né? A Exato. questão aí da tristeza, da ansiedade, Uhum. também da questão dessa falha, né, da Da memória aí. memória, a gente chama isso de névoa, sabe. Eu só estava falando, pum, esqueci o que estava nossa, esqueci o Deu que eu um estava branco, falando, né? me deu um branco, agora não aí fica tentando resgatar a palavra, né, isso é comum e além de tudo é comum e passageiro, não é que isso vai ficar para sempre, mas permanece durante esse período de transição, né. É muito importante a gente, sempre lembrar disso, e justamente entender por que que acontece. É o famoso aí, o nosso querido estrogênio, ele é a resposta para quase todas as perguntas aqui, porque realmente como ele mora no tecido cerebral e ele é um hormônio que ajuda a liberar neurotransmissores de prazer, serotonina, endorfina. Então, quando a gente tem esse hormônio, tanto que ele é o hormônio da metade do nosso ciclo, falando da menstruação de uma mulher que menstrua todos os meses, né? Ele é o hormônio da primeira metade. Então, a hora que dessa menstruação até a gente ovular, é ele que tá comandando. Então é uma fase que a gente tá mais produtiva, que a gente tá se sentindo bem, que a gente tá, né, uma fase Sim. mais estável nesse sentido. Quando ele
começa a cair a progesterona que vai cuidar dessa outra metade do ciclo, que aí fica mais próximo da gente menstruar depois, é uma etapa que a gente tende a querer comer um pouco mais de doce, que a gente fica mais desanimada, que, nossa, se eu Chora. pudesse ficar em casa, eu ficava, chora, irritabilidade, TPM, porque a gente tá com saudade do estrogênio naquele ciclo. Imagine isso, né, com essa ausência que ele vai começar a ter na perimenopausa, então isso vira uma constância nesse aspecto, né, então eu vou ficar mais ansiosa, eu vou ficar mais triste, porque eu estou Então é a perdendo isso falta, do né? tecido, é a falta dele. Ele também está atuante no centro de memória do nosso cérebro, então por conta disso também a memória vai ser afetada. Que legal, É. nossa, eu não sabia disso. Entende? Esse Não é frescura, não é, é: "Nossa, ai, a etapa que eu tô de vida então, tudo". Não, tem uma parte da vida, claro, que você vai sofrer questões que te deixam ansiosa, te deixam sim. triste, existe esse lado, sim. Mas, nossa, às vezes tá caminhando tudo muito bem, minha vida tá eu não tive nada disso, exemplo, e eu tô nem Que reconheço, não tô é, o que que tá acontecendo? É é por a conta falta. dele. Nossa, interessante, muito É, dá interessante. umas reflexões, fala: "Gente, É, eu será, fico né?" pe Tem um momento que a gente se pergunta, né, eu fico eu fico pensando, nessa dúvida. É é. mais ou menos isso É, mesmo. pra trazer, assim, conhecimento pra gente refletir mesmo, né. É. Será que o que eu tô passando é algo que aconteceu ou, né, a falta aí também do estrogênio, né. É, existe, assim, uma soma de fatores, claro, né, a pessoa nunca vai estar ali num a vida não é estável, não é uma linha Hum. reta, né, Ah. mas dentro das oscilações, poxa, eu sempre lidei com situações X de uma forma e agora essa situação X aconteceu de novo e eu não tô conseguindo lidar como eu fazia antes. Nossa, que diferente, o que será que tá acontecendo? Aí passa mais tempo, nossa, veio de novo, né. Aí aos poucos vão surgindo outros sinais, assim, a Sim, gente vai juntando, né, esses mini sinais e entendendo que isso realmente é algo que tá ali se demonstrando através da ausência do hormônio, que a gente não vai pegar em exame nenhum, não tem exame jeito. caramba. Isso que eu ia te É. perguntar, doutora, você falou no começo, né, que não existe um exame determinado para saber se a mulher Uhum. está na perimenopausa ou na menopausa. Mas existe, assim, alguns exames que essa mulher deve estar fazendo para vocês investigar se ela está entrando? Como que é esse Com processo? Ou certeza, só ali na conversa na conversa. É. consegue identificar, mas é preciso esses exames? Na conversa a gente identifica uma parte e claro que faz parte da rotina do ginecologista sempre pedir os exames, né, eu pelo menos faço um check-up inteiro ali da minha aproveita que você veio, vamos olhar para tudo, né. A gente vai ter sim uma chance maior de algo que a gente chama de síndrome metabólica. É um conjunto de resultado de exames e de aumento de Uhum, peso e do metabolismo mais lento e se associado a um sedentarismo, ao tabagismo, são várias coisas que corroboram para uma chance maior dessa mulher realmente ter uma doença cardiovascular, é o principal de todos. Ela na menopausa, na peri e muito mais próxima da menopausa, é o que mais chama a nossa atenção, porque você vai uhum. literalmente ver nos exames, né, o aumento do colesterol, a mulher tá fazendo sempre comendo igual ela sempre comeu, ela faz atividade física que ela sempre fez, ela fala: "Gente, eu não mudei O nada, que que meu tá colesterol não acontecendo, para de né? subir", né. Tem a ver com isso, então é um sinal, fala: "Opa, o colesterol acima", e ela relata que ela nunca mudou nada. Ou: "Sou sedentária, sempre foi um colesterol bom, e agora ele tá subindo". A gente tá vendo que existe um padrão de vida daquela mulher e que a partir daí esses exames estão alterando, né. Então a gente vai ter, de repente, né, um hormônio ali, olhar, avaliar a tireoide, a gente vai ter sinais de alguns exames, a insulina, que vão estar cortisol tende a ficar um pouco mais alto, então vão ter exames que vão falar pra gente: "Ah, tá mudando", vai ter a ver também com o que tá trazendo do dia a dia, mas Uhum. um exame que fala, se por exemplo, a gente dosa o estrogênio, estradiol, mas ele tá no nível ali que você vai falar: "Nossa, ele tá tão baixo que isso aqui é perimenopausa mesmo". Ele não vai estar palpável assim. O único exame que existe que vai falar assim: "Entrei na menopausa, tô perto de entrar na menopausa em si", e aí a mulher já tá com a menstruação irregular, ela já tá com sinais muito mais claros de que isso tá para acontecer, às vezes ficou 8 meses sem descer, aí desce a menstruação, você fala: "Não, você tá muito próxima disso", né. Vai ter um hormônio que vai nortear a gente nisso, que é o FSH, que eles chamam, né, o hormônio folículo estimulante. É o hormônio que é liberado da nossa hipófise para mandar um comando ali para os ovários para falar: "Ó, ovula", manda um óvulo para o corpo dessa mulher, né. E Uhum. ele quando não consegue ter atuação, porque esses ovários vão envelhecendo, essa reserva ovariana vai envelhecer, e é ela que vai deixar de liberar o estrogênio, e aí por
em consequência, a menstruação também vai ficar diferente, né? Esse hormônio não consegue mais ter atuação nos folículos, na nossa reserva. E aí ele fica alto no sangue. Nossa, não E aí a sei. gente dosa ele e a gente vê que ele tá alto. Eu falo, essa mulher ou já entrou na menopausa ou tá muito próximo disso acontecer realmente. É o único que vai dar essa norteada, mas antes ela vai ter tido sintomas, ela vai estar com essa regularidade menstrual, essa pausa menstrual já bem mais Uhum. extensa, né? Então ele não é ainda, tipo assim, ele ficou alto, depois tudo isso vai acontecer. Ele é a linha final ali Ali, de, realmente ele tá alta porque todo esse processo já aconteceu com o corpo da mulher. sim. Ô doutor, e a alimentação nesse período aí da mulher na perimenopausa, pode Uhum. influenciar em alguma coisa? É, como sempre, né, ela influencia Em tudo, em né? tudo. A mulher, por conta desse neurotransmissor aí de prazer que tá menor por conta do estrogênio mais ausente, naturalmente ela vai querer comer mais doce, né. Por que que a gente quer comer mais doce? Porque o doce deixa a gente feliz, a gente alegre, né, dá aquela acolhida, e a gente tá precisando disso, né. Tanto na metade do nosso ciclo aí da menstruação pra frente, tanto quanto nessa etapa. Então existe sim um apetite maior por besteirinhas, né, pelo carboidrato ali, pela farinha branca, o açúcar refinado, a gente percebe que a mulher tende a querer se alimentar mais dessa forma, isso é o principal de tudo, assim, É. então fica meio em cima, né, muitas mulheres hoje a gente lida, assim, com o sedentarismo, né, umas taxas altas de sedentarismo, de um sobrepeso, então isso vai intensificar se a mulher não mudar realmente os hábitos dela. Então, eu bato nessa tecla, né, além da gente fazer reposição, ou natural ou realmente, né, alopática hormonal, a gente precisa entender que a atividade física está dentro do pacote. É indiscutível, porque a gente percebe que é isso que mantém os sintomas até passar. A mulher passa pelos sintomas de uma forma até mais leve, porque justamente a atividade física ela também faz a liberação desses hormônios do prazer. Então, tanto você melhora o metabolismo, quanto também a parte mental, né, junto com esse Junto. pacote. Então, a alimentação vai mudar nesse sentido, a gente pede para realmente tentar manter os hábitos, né, tem mulheres que às vezes estão de dieta e falam: Uhum. "Doutora, eu tô comendo até menos do que era antes e não tem jeito tudo", então a gente vai entendendo esse incômodo, é muito individualizado, né, por exemplo: "Ah, eu De sou uma cada uma, mulher que né? tô sentindo muito isso e pra mim isso é o principal". Tudo bem, canetas emagrecedoras, né, tirzepatida tá aí hoje pra gente poder utilizar também como um adjuvante dessa terapia, a gente percebe nos estudos que já foram feitos, né, que a mulher tá fazendo a reposição hormonal e associou a tirzepatida. A resposta dela em emagrecimento, ela é muito maior do que uma mulher, por exemplo, que não estivesse usando a reposição. Então, no consultório, a gente também delimita tudo isso direitinho e abre protocolos no sentido de, vamos fazer esse combo bem-estar? Isso o sobrepeso está pegando? Depois de tentar o que for necessário, a mulher ainda tem essa dificuldade, a gente também tem essa análise também nesse sentido. É muito importante se sentir bem e fazer uma reserva de massa magra, reserva de músculo. A mulher vai precisar pensar nisso. Se até então não conseguiu priorizar isso, não pensou, vai precisar Vai fazer. precisar uma hora, Vai. né? Seria bom ela ter esse banco de músculo bem garantido, pensando realmente numa longevidade saudável, porque tá dentro disso tudo, né. Então hoje a gente teve esse ganho real com a tirzepatida, né, o mais famoso agora, né. A gente É. percebe isso, porque tem um lado emocional em relação ao alimento, tem um lado É de uma muito emocional, né? dificuldade da perda realmente, e hoje a gente também pode utilizar isso, né, durante o nosso tratamento para poder abraçar todas essas pontas, Todas né. essas fases. É. Doutora, o que realmente ajuda a mulher nessa fase? A reposição hormonal, suplementos, exercício ou a mudança de estilo de vida? Ou todos? Todos os anteriores, todos, né. Tudo, não tem jeito. Fala: "Nossa, mas então tudo não dá", né, porque eu ainda tô lidando com um filho, com, né, a casa ou, não foi para esse lado, mas aí tem o trabalho, e tem o trabalho é uma etapa que a gente comenta da mulher que ela faz, assim, sanduíche, porque ela tem Fase fase sanduíche. sanduíche. Olha que É. explique, bem Explique-se. legal, né? Estou cuidando ainda, né, a depender da idade, claro, mas vamos pegar a perimenopausa 40, 45 anos, a média das mulheres hoje tendo Uhum. filhos entre 30 e 35, eu vou ter uma média de uma criança entrando numa adolescência, tenho pacientes que têm filhos com 40, 42 anos, então estão na peri somado Uhum. a um momento ali com uma criança pequena ainda, e normalmente, falando aí da faixa etária
geracional, nós temos também os pais dessas mulheres que estão envelhecendo. Então é a fase sanduíche do cuidado, Nossa. sabe? Sanduíche. Pegou, Eu né. tô cuidando dos menores, tô cuidando dos meus, né, dos pais, enfim, sogro, sogra, enfim, né, tio, tia, quem você tem ali um carinho que tá envelhecendo, tá precisando de repente de um cuidado. E dentro disso, eu trabalho, aí tenho a casa, e tem o relacionamento, né? Nossa, eu ainda tenho que olhar pra mim. Essa conta Verdade. fica difícil de fechar. Por isso muitas mulheres sobrecarregadas, né. Demais. E aí fica difícil, essa delicadeza que a gente tem que ter em consulta, eu tento ter esse olhar de entender qual cenário é o dessa pessoa, entende? Essa mulher tá nesse cenário, vai resolver, de repente, eu falar pra ela: "Você precisa ir pra academia todo dia?". Não, Com que vamos tempo? Ela vai falar: entender. "Que tempo, doutora?" Tô no sanduíche, não consigo. Então vamos entender o que que a gente vai conseguir priorizar, porque alguma coisa a gente vai ter que fazer pra você, Sim, porque se você não se cuida, é uma lei de sobrevivência. Primeiro eu, né, a gente fala sempre, né, as máscaras do avião, elas caem automaticamente. Qual que é a primeira orientação? Ponha primeiro pra nossa, você, porque senão você não vai conseguir cuidar do de outro. quem precisa. Então, se você também não cuida da sua morada, que é o seu corpo, a sua mente, você não vai conseguir estar estruturada para conseguir cuidar das outras pontas, né. Então eu levo isso muito a sério no consultório de vamos tentar entender o que que a gente consegue priorizar, mas alguma coisa a gente vai precisar, pelo menos 2 pontos desses, né. Os Uhum. suplementos são muito importantes, eu gosto muito também de abordá-lo, obviamente, isso porque vai começar a fazer falta, né. E aí eles nos ajudam, mas nunca vão substituir uma boa alimentação e tudo mais, mas às vezes, é correria, às vezes eu não consegui preparar o alimento ideal, a gente tem que entender todo esse contexto. Então tudo bem, vamos pensar, nessa questão da suplementação Uhum. para poder ajudar também a trazer essa qualidade. A gente atua em todas essas nuances aí. É os pratinhos, né, qual pratinho hoje que É, eu falo nem a gente às vezes não consegue dar conta, né, igual eu falo pra minha nutri, eu falo assim: "Gente, tem dia que eu não consigo comer é. todo dia", principalmente quando eu venho pra cá, que eu viajo, minha alimentação, assim, vai para o espaço. Não tem Porque como, né, é muita Nath, correria, é não o dia tem a dia, eu como. falo, por mais que você tente, às vezes você não vai conseguir fazer ali 100% certo. E aí a Exato. gente acaba lá o quê? Se culpando. Se culpa. E aí existe essa questão muito, né, dessa fome emocional que hoje a Partida veio com essa força muito grande, porque ela realmente É, cuida disso, da sua relação com o alimento, né. E aí isso reverbera para essa é, questão mental 100%, né. "Poxa, tô tão cansada, hoje foi tão corrido, hoje o fim do dia, nossa, ai, eu mereço, comer uma pizza, eu mereço comer sim, um doce", a gente se dá o mérito, né. Então a nossa relação com o alimento, ela também tem esse viés, né. sim. E nessa fase que a mulher entra, esse viés ele fica assim, entre aspas, um pouquinho mais perigoso, porque a gente vai ter toda essa questão da saúde, mas a gente tem que tentar abraçar tudo, não dá pra ficar batendo numa tecla e ficar cobrando, porque aí isso vira uma cobrança também, É, né, a gente tem que tentar fazer um mix, né, entre cuidar bem, acolher, conversar, entender o contexto de vida da pessoa e: "Poxa, como é que eu consigo te ajudar a ficar bem numa parte uma dessas para você conseguir cuidar da outra, né, então é necessário esse diálogo é. aí para conseguir ter qualidade de vida mesmo, né. É, e aquilo a comida ela tá em tudo na nossa vida, né. É, Se a gente tá feliz, a gente come, se a gente tá triste, a gente come, se a gente tá com raiva, irritada, a gente come, tá em é, tudo na nossa vida, né. exatamente. Então, não vejo como assim, uma solução de problemas, claro, uma medicação, a gente falando disso agora, né, vai ajudar bastante a Uhum. você se compreender nessa relação. E aí, após o término, né, realmente protocolo, assim, bem sérios, isso tem no consultório também, pra gente ir aos poucos cuidando disso, entendendo essa relação, pra hora que, de repente, a medicação é desmamada 100%. Nossa, eu Sim. entendi já, agora eu consegui coordenar isso dessa maneira pra também não virar essa questão dessa relação, né, e que acaba reverberando, né, a gente tem a ver porque reverbera em Sim. todas as outras pontas do que a gente conversou até agora em relação à saúde da mulher, nessa etapa principalmente também, que o metabolismo fica mais lento. Sim. É ingrato nesse aspecto, né, mas eu sempre falo para as pacientes: "Não vamos com medo para É, isso, porque isso significa que você está viva e que você está envelhecendo no sentido dos anos estão passando, né, o seu corpo, essa morada, ela vai vivenciar essa experiência, né, sim, não tem como, né, a regra é essa, né, é para frente, não tem como. não tem Então como como. é que a gente consegue ir para frente
mas realmente com essa qualidade, né, com esse manejo, é isso que é bom a gente Sim, olhar sempre com carinho, né. sim. Doutora, a terapia de reposição hormonal é contraindicada em quais casos? Pouquíssimos hoje em dia, né, graças a Deus, mas a gente tem sim, assim, uma paciente que tem, por exemplo, uma coisa que a gente chama de sangramento uterino anormal, que a gente ainda elas têm sangramentos que a gente não consegue entender de onde ele vem, por Sim. exemplo, né, por que que tá causando isso? A gente primeiro precisa entender essa causa, tratar isso para depois pensar nessa reposição. Histórico de um AVC muito recente, de um histórico de eventos tromboembólicos muito recentes, a gente também repensa um pouquinho esse caminho. Histórico pessoal de câncer de endométrio, tá? A gente pede para Uhum, realmente ficar um pouco mais de olho e pensar que talvez não seja um bom caminho, tá? E o câncer de mama, dito aí, né, tão famoso que tinha essa questão de ter só se ele for um câncer de mama hormônio dependente. Aí a gente vai hum, repensar bem esse caminho. Caso contrário, hoje a gente está liberado para os outros tipos, né? E para históricos, por exemplo, um evento trombólico de muitos anos atrás, né? A paciente que às vezes a pessoa tinha assim, ah, tinha enxaqueca quando tomava anticoncepcional, não posso. Isso é um mito, por exemplo. A gente pode fazer a reposição, até porque a via de administração e esse estrogênio ele é muito diferente do formato que vinha na pílula anticoncepcional, né? Então, são esses os casos aí. Uma hepatite muito intensa, muito grave, aí a gente repensa um pouco esse caminho, mas de resto é liberado. sim. Doutora, e uma pergunta, né, que eu sempre gosto de perguntar, assim, de saber como que é. Hoje, para você, qual que é o maior desafio de você trazer, né, esse conhecimento aí para as mulheres, para quem te acompanha também nas redes, sobre a questão Uhum. da perimenopausa, né, de passar eu falo, esse tempo todo que imagine quantos anos ali, né, É 10 de um 10 é um relacionamento com o relacionamento. ginecologista, eu adoro, eu falo: "Gente, agora a gente vai juntas aqui, né". Sim. É. Qual que tem sido para você hoje o seu maior desafio em trazer essa consciência para as mulheres sobre esse período delas? Eu acho que, o fato de hoje a gente estar conversando sobre isso, né, também me deu, assim, né, te agradeço muito esse espaço para a gente poder falar sobre isso, porque, às vezes, essa questão, um desafio da informação como ela chega, né, como a Uhum. gente passa essa informação sem parecer que vai ser péssimo, um terror, versus: "Poxa, mas é importante a gente cuidar", né. É, Então, assim, é tentar entrar nesse equilíbrio. E eu acho que realmente, trazer um espaço de confiança para essa mulher. Eu tento muito ter isso, assim: "Olha, nessas 4 paredes que a gente tá aqui, é o seu tempo. é, Você vai me falar o que você quiser". Do ponto de vista sentimental, do físico, em relação às questões, né, sexuais, do seu trabalho, pergunta se você é realizada, isso é tão importante, né. E as mulheres têm uma dificuldade nesse sentido natural de poder verbalizar as coisas sem culpa. sem culpa. Então, acho que hoje o que eu mais tento fazer, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, é: vamos conversar sem culpa? Vamos É. falar até, né, Esquece a falar culpa, né? esquece a culpa, vamos conversar sobre maternidade, vamos conversar sobre como você se sente em relação a tudo, sem culpa, porque eu não vou te julgar, eu não julgo mesmo, né. Existe um lado nosso que é necessário existir como profissional, que é: "Olha, aqui é um ambiente neutro, né, uma tela em branco, você que vai compor para mim como você deseja", né. Eu acho que isso é Sim, importante, ter essa escuta realmente aberta, empática, é o que eu tento trazer no dia a dia para as pacientes, porque além de tudo, tem a questão de como a gente vai informar e tem a questão de onde essa mulher está vindo dentro da saúde. exatamente. Então, tudo que ela já viveu nesse aspecto, né, por onde ela já passou, ela já tentou levar uma queixa para alguém que não foi ouvida, que foi colocada dessa forma: "Não, Uhum. isso aí não é nada, nada É, demais", né. é normal. Então, ela também vai vir com esse receio, né. Então hoje, digamos, acho que as dificuldades estão dentro disso, assim, de tentar realmente falar: "Olha, aqui pode confiar", né. Sim. E aos pouquinhos eu vou chegando lá, vou conseguindo estabelecer essa relação, graças a Deus. Legal. Doutora, e para gente encerrar, né, gostaria aí que você deixasse suas redes sociais para o pessoal de casa também, para quem quer entrar em contato com você, aonde pode estar entrando em contato. Se tiver alguma dúvida, você atende só presencial, atende online também? Como que Perfeito. funciona? Eu atendo em São Caetano do Sul, uma cidade do ABC, né, da região do ABC, tenho um consultório lá. Rede social doutora.aletorocian, você vai marcar aí também, né. Sim, Através de lá tem o Linktree, tem todos o endereço, telefone para contato, tudo para conversar, para a gente se ver aí em consulta. Eu atendo online,
online, eu acho que hoje é uma ferramenta excelente pra gente, né, tanto num primeiro momento, quando também, Uhum. para retorno, de repente, porque nessa vida corrida, às vezes, né, Sim. gosto muito de examinar, ainda sou essa médica que examina o paciente fisicamente, né, isso é Muito muito bom. importante, claro, mas às vezes na correria não precisa, né, a pessoa não vai conseguir estar ali, Sim. online é uma ótima possibilidade pra gente, eu atendo sem problema algum, mas tentando pelo menos o retorno ou Sim. ou a primeira consulta é muito bom a gente poder estar junto. Eu gosto de humano, eu brinco, eu falo: "Eu gosto de gente, assim, de olho no olho", É, né, mas o online, claro que facilita e hoje a facilita. gente também tá habituado a atender dessa forma. Como muitas vezes tem uma questão muito clínica, né, pelo menos, sobre esse nicho, né, do que a gente tá conversando hoje, o retorno ou de repente um acompanhamento. "Poxa, vamos Sim. começar a fazer a reposição hormonal". Existem várias formas de repor. Eu vou tentar uma, quero te ver daqui um tempo, não vai Uhum. sumir. Eu falo para paciente: "Fica aqui perto de mim, porque a gente tá num relacionamento, a gente precisa É, se falar com mais frequência justamente para cuidar bem de perto", né. sim. Então acaba sendo uma ótima ferramenta, mas as consultas presenciais são ótimas, eu gosto muito, e tô lá no meu cantinho esperando os pacientes. Doutora, quero te agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse assunto que é muito importante a gente cada vez mais trazer essa consciência aí para as mulheres. Uhum, Então, quero te agradecer a sua disponibilidade, né, de estar uhum. aqui hoje conosco. Eu que te agradeço o espaço, né, toda a equipe aqui, todo mundo muito bacana, a gente poder conversar sobre isso, e trazer essa informação. Acho que é a nossa função aí, Sim. né, enquanto mulheres que podem conversar sobre isso, trazer esse tema tão importante para a qualidade de vida mesmo, desmistificar muita coisa. Sim. Foi um papo muito gostoso, te agradeço demais a atenção e o carinho. Eu que agradeço. E se você chegou até no final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe aqui embaixo o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.